como é que você está? Como é que está sendo o seu fim de dias? Amanhã, né? É sexta-feira da Paixão, onde se comemora e se celebra a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo vai ser o domingo de Páscoa, onde se celebra o êxodo do povo de Israel, a saída do povo do Egito. E nós estamos aqui para iniciarmos a nossa live, pedindo a Deus que manifeste a graça dele sobre nossas vidas e que o Espírito dele venha derramar sobre nossos corações. Graça e paz a todos, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão participando desta live. E receba a paz de Cristo no seu coração e venha participar conosco. Divulga essa live. Vamos falar hoje sobre um tema bem interessante. Quem é Jesus? E aí não podemos deixar de perguntar: quem é Jesus para você? Vamos orar e pedir que Deus venha manifestar a graça dele sobre as nossas vidas. Se você puder, feche seus olhos. Traga em mente, traga ao seu coração aquilo que você mais necessita, que você precisa, de pessoas que estão precisando. Claro que sabemos que hoje a humanidade inteira está precisando de oração com relação à Covid, que tem espalhado aí, tem tirado paz das pessoas. Mas existe também aquelas que não têm o problema de Covid, mas têm outros problemas, e que vier no seu coração. Peça a Deus, interceda por eles. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. A sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Queremos, Senhor, te pedir que venhas manifestar a tua bondade para conosco. Fortalece a nossa alma, o nosso espírito, e venha visitar a cada um, Senhor, que vai participar desta live. E que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, e que o Senhor venha alcançar, Senhor, com a palavra de salvação e de libertação. E, sobretudo, Senhor, nesses dias de pandemia, que o Senhor venha alcançar com paz. Tirar toda angústia, toda ansiedade e ajudar, Senhor, a confiarmos mais e mais em Ti e na Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor. E que o Senhor possa achar guarida em corações nesta noite, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, sejam bem-vindos a todos, um abraço. E que Deus possa edificar o seu coração nesta noite e você possa sentir que Deus possa te ministrar no seu coração. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 8, versículo 27, que diz: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Jesus tinha acabado de realizar um milagre e eles ficaram extraordinários com aquele milagre. É onde Jesus apazigua uma tempestade. Os discípulos estavam com Jesus, os apóstolos com ele, e a tempestade subindo, e aí ele se levanta e diga: manda o mar se acalmar, e o mar se acalma. E começa grande bonança. E eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí vem a pergunta: quem é Jesus? Hoje, em Mateus também, capítulo 16, versículos 13 ao 17, Jesus chegando na região de Cesareia de Filipe, ele também perguntou aos seus apóstolos, discípulos, quem era Jesus. Ele diz: quem dizem ser o Filho do Homem?
E aí eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E ele pergunta, e vocês? Ou seja, eles tinham a visão e a opinião de algumas pessoas. E a sua? O que você pensa? Quem é Jesus? Então está muito na moda falar de Jesus, citar e fazer comparações de Jesus. Mas na realidade, quem é mesmo Jesus? O que ele é para você? O que ele representa para a sua vida? No texto que nós lemos aqui de Mateus, que ele pergunta quem é ele, no próprio texto que nós lemos, comparava Jesus a alguns dos profetas. E ele é realmente um profeta. Mas ele estava acima também de todos os profetas. Um outro texto também que me chama muita atenção, quando eu leio a carta de Tiago, que é irmão de Jesus, e o escritor também de Judas é irmão de Jesus, filho de Maria e José. E ele, quando ele inicia sua carta, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero frisar aqui, na declaração de Tiago, é que ele diz servo. A palavra servo quer dizer escravo no hebraico, no grego. E ele usa duas palavras importantes aqui para demonstrar quem era Jesus. Ele está dizendo que ele é escravo de Jesus Cristo e que Jesus Cristo é Senhor. Senhor ali é Kyrios no grego. E também vem, lá no hebraico, pode ser Adonai ou Jeová. Tiago reconhece Jesus como Deus. E o interessante que me chama a atenção de Tiago é que Tiago era irmão de Jesus. Eles viveram momentos interessantes, juntos, brincaram juntos, talvez até brigaram juntos. E ele reconheceu Jesus como Senhor. Às vezes nós reconhecemos Jesus com tantas outras formas, como Salvador, e verdade, ele é o Salvador, mas esta é a obra do Senhor Jesus. Antes de ser Salvador, ele é Senhor. E às vezes nós esbarramos nessa questão de reconhecer Jesus como o Senhor de nossas vidas. E o Senhor de nossas vidas, ele tem que ter total autonomia para conduzir a nossa alma e o nosso espírito. Então, algumas definições que nós encontramos para Jesus, ele é o alfa e o ômega. Isso quer dizer que ele é o princípio e o fim. Paulo fala nas suas cartas, sem ele nada do que existe existiria. João fala. João diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E também temos uma outra definição importantíssima. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. No Evangelho de João, existem 7 manifestações de Jesus dizendo, eu sou. Isso quer dizer que ele é Senhor. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente e começou a conversar com Deus, e que Deus o mandou ir para o Egito, resgatar o povo de Israel. Quando Moisés está num diálogo lá com Deus, ele pergunta, eu vou dizer o que a Faraó? O que eu vou falar para Faraó quando ele me perguntar quem me enviou? E aí Deus olha para ele e diz assim, diga que o eu sou me enviou a vós. Quando ele diz o eu sou, ele está dizendo aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O grande eu sou. Quando Jesus é apresentado no livro de Apocalipse, ele é apresentado como o grande eu sou. Como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que isso fala da onisciência,
dele. Os cabelos fala da sua sabedoria, do seu senhorio, do seu juízo. E fala que seus pés são como latão reluzente. Isso fala do Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder para julgar todas as coisas. Então ele é o grande eu sou, o majestoso, o infalível, a estrela da manhã, o verdadeiro, o puro, o santo, o grandioso, o redentor, o remidor, o salvador, o leão da tribo de Judá, o médico dos médicos, o juiz, o advogado. Se ficássemos aqui, não teríamos tempo suficiente para adjetivarmos Jesus Cristo, para dizermos quem é Jesus Cristo. Mas o que precisamos estar atentos e conscientes é que Jesus é Senhor. Antes de qualquer coisa, antes dele ser o Salvador, porque esta é a obra que ele realizou. Ele é Senhor de sua vida. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Pense nisso. A palavra de Deus é infalível, inerrante, e ela diz que Jesus é o Pai da eternidade. Pense nisto. Olha que coisa interessante. Ele criou a eternidade. Porque se ele é o Pai, foi ele quem criou. Então, ele é eterno. Só alguém que é eterno pode criar a eternidade. Olha que coisa linda. Nós temos um Deus que se entregou por nós, que intercede por nós, que conhece as nossas dores, os nossos sentimentos e é eterno. Ele tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. E ele, quando nos fez, porque quando o homem foi formado, lá no início, Deus olhou e disse, confira na Bíblia que você tem, façamos o homem à nossa imagem. Estava ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele estava colocando em nós o Espírito dele, para que pudéssemos viver. Ele estava colocando em nós algo que era inerente de Deus. E com isso nós vivemos uma eternidade. Nós não somos eternos. O espírito do homem não morre. O espírito do homem vai viver eternamente. Agora, a Bíblia fala que ou vai viver eternamente com Deus, ou vai viver uma eternidade de sofrimento e condenação. Isso vai depender da escolha que nós tomamos aqui na Terra. E às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em querer entender o que é a eternidade. E como a Bíblia é simples, nós, se lermos a palavra de Deus, vamos compreender. Em João 17:3, olha que coisa linda que João disse lá no capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna. Isso Jesus falando, na oração sacerdotal. Que conheçam-te, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, meus queridos, se você quer ter vida eterna, você precisa conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus, você não terá vida eterna. Porque é isso que a Bíblia diz, está enfático, está claro aqui no texto que nós lemos. Você quer viver a vida eterna? Conheça Jesus. Permita que Ele te conheça. Permita que Ele participe da sua vida. Permita que Ele trabalhe na sua vida. Jesus é Deus. Em Mateus 1:23 diz, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel.
que significa Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Deus presente. Jesus é o Deus que manifesta a sua graça para perdoar os seus pecados, aplacar as dores dos seus sofrimentos, do seu coração. Em João 1, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Isso quer dizer o seguinte, que você foi criado por Ele e para Ele. Eu fui criado por Ele e para Ele. Ou seja, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Jesus é Senhor e Mestre. O que significa dizer que Jesus é o Senhor? Você já parou para pensar? Quando você diz Jesus é Senhor, como você se coloca ou se posiciona diante de Deus quando você diz que Jesus é Senhor? Quando eu digo que Jesus é meu Senhor, eu preciso me submeter à sua vontade. Eu preciso me fazer o que Ele manda. Em João, capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não estiver em mim será cortado, lançado, jogado fora. No capítulo 14 de João, ele diz, se estiver, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isto fala de reconhecer Jesus como Senhor e andar em obediência a esse senhorio. É como Tiago disse lá em Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia simplesmente dizer servo de Deus e de Jesus Cristo. Mas o Senhor que ele coloca, ele está dizendo assim, eu sou escravo de Jesus. Porque obedecer a Jesus é mais fácil. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se andarmos com Jesus, teremos descanso. Ele é o rei, ele é o primeiro, ele é a autoridade máxima, ele é o chefe, ele é o imperador, ele é o cabeça, ele é o que manda será feito. Ele não sugere ou pede, ele manda e todo o universo obedece. Comece a ver Jesus assim. Ele manda e todo o universo obedece. Veja como Jesus falou às pessoas e aos demônios e até à natureza. Lá em Marcos 1,17, ele chega perto de Simão e André, e ele diz, venha, sigam-me. E eles deixaram seus empregos imediatamente e seguiram Jesus. Em Marcos 1,17, em Marcos 5,41, a filha morta de Jairo, ele olha e diz, levante-se, imediatamente. E ela se levantou. Meu querido, minha querida, preste bem atenção. Ela estava morta. Ela estava morta. E Jesus deu ordem à morte. E ela voltou à vida. Ele tem o poder sobre a morte. Em João 11:43, um dos casos mais falados, Lázaro no túmulo. Ele chamou, venha, e o morto ressuscitou. E temos um detalhe interessante para mostrar o poder de Jesus. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Pois se Jesus mandasse o morto sair, morto sai para fora, todos os mortos sairiam do túmulo. Porque ele tem o poder. Em Marcos 9:25, ele disse ao espírito imundo, sai dele e nunca mais volte. E o espírito imundo
saiu. Em Marcos 5,8, ele deu ordem ao demônio: sai do homem, e o espírito imundo saiu. Em Marcos 1,41, ele deu ordem ao paralítico: levante-se, tome a sua cama e vá para casa. E o homem se levantou e saiu carregando a sua cama. Em Marcos capítulo 2, versículo 14, o Levi e o cobrador de impostos, que é o escritor do livro de Mateus, ele chamou e procurou aquele homem e diga: siga-me. E Levi se levantou e o seguiu. Marcos 4,39. Esse texto é tremendo. Aos ventos e ondas do mar, parem. O vento parou e o mar ficou calmo. Isso mostra que Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Isto mostra que Jesus tem autoridade sobre a morte. E que a morte não pode reter aquilo que o Senhor Jesus Cristo dá ordem. Ele tem ordem sobre a natureza. E ele tem autoridade para mudar a sua história, para mudar a sua vida. O Senhor não precisa pedir. Jesus não precisa pedir, ele não tem que dizer, por favor. Ele manda e todos lhe obedecem. Por que ele pode fazer isto? Porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o remidor, ele é o resgatador. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Preste bem atenção nisso. Um dia, todos terão que reconhecer a glória, o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo Pai da eternidade, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Salvador de todas as coisas, ele se preocupa com você a ponto de entregar a vida dele na cruz por você. Para te salvar, para te libertar, para te dar paz e esperança. Que grande amor é esse? Quem é Jesus para você? Jesus é meramente um salvador, um socorrista. Quando você está sofrendo, você pede por socorro. Um remediador de uma situação difícil. Bota Jesus como Senhor de sua vida. Portanto, se você está sofrendo, Ele quer ser o gozo da sua alma. Se você está triste, Ele quer alegrar seu coração. Se você está sozinho, Ele quer ser o seu companheiro. Se você está enfermo, Ele quer ser o seu médico. Se precisa de um Salvador, Ele é o único que pode salvar a sua alma da condenação eterna. Diferente do que dizem aí fora, nem todo caminho leva à venda. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois ele disse: eu sou, e fora de mim não há Deus. Ele veio salvar o que se havia perdido. Reflita nesta mensagem. Seus olhos são como chama de fogo. Ele conhece todos os seus passos. Ele conhece os seus caminhos. Ele cuida de você todo o tempo. Seus pés são como latão reluzente para esmagar o inimigo de sua alma. O inimigo de sua alma talvez tenha te entristecido, mas Jesus vai esmagar ele debaixo dos seus pés. É isso que a palavra diz. Seus cabelos são brancos como a neve, isso fala da sua própria sabedoria em pessoa para te conduzir às águas tranquilas, para te conduzir aos mananciais de vida. Por isso, descansa.
Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Porque talvez a sua alma está dessedentada, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, que corre um rio na cidade de Deus. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Faça de Deus sua fortaleza. Faça de Deus seu lugar de refúgio. Faça de Jesus a sua esperança. Permita o milagre acontecer na sua vida. Abra o seu coração. Entregue todos os seus problemas e dificuldades nas mãos de Deus. E como fazer para ter Jesus em sua vida? Lá em Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Para você que ainda não teve uma experiência com Jesus, e para você que já teve uma experiência com Jesus, descanse, confie, espere que Deus vai manifestar a graça dele na sua vida. Ele vai transformar o seu coração. Ele vai transformar a sua alma. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque no tempo certo de Deus, Ele vai agir sobre a sua vida. Um grande abraço no seu coração, meu querido. Nós vamos orar ainda. E queria pedir para você, compartilhe o nosso canal Mananciais de Vida. Vá lá no nosso canal, dá um like, se inscreva, divulgue, para que possamos sermos instrumentos nas mãos de Deus para alcançar vidas dessedentadas de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, antes de Jesus ser Salvador, antes de Jesus ser aquele que guerreia as tuas guerras, Ele é Senhor. E Ele quer reinar na sua vida. Porque aí você vai ser mais do que vencedor. Não tenha Jesus meramente como um amuleto. Não tenha Jesus meramente como um grande profeta. Ele foi grande profeta. Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Mas, sobretudo, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o grande eu sou, o Deus conosco. Quero mandar um abraço a todos aqueles que estão participando da nossa live. Irmã Edna, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Irmão Fagner, Erlan e todos aqueles que vieram estão participando, que Deus os abençoe, renove as vossas forças e dê ânimo para continuar cada dia mais fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ivana, que Deus te abençoe. Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus e clamar a Deus por misericórdia, para que Deus nos livre desta pandemia. Feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos, Pai, por mais um dia que passamos, mais um dia que o Senhor nos deu, que o Senhor possa alegrar os nossos corações, que o Senhor possa fortalecer a nossa alma. E queremos, Deus, te clamar por tua misericórdia, por tua graça, por tua compaixão. Sê misericordioso para conosco. Não nos deixe confundido, Pai, nem que os nossos inimigos triunfem sobre nós. Queremos colocar a cada um, Senhor, que estão participando desta live, Irmã Edna, Ivana, Fagner, Erlan, suas famílias. Que o Senhor Deus venha entrar com a tua graça, com a tua compaixão, conceder, Senhor, o pedido que as tuas filhas têm feito, teus filhos têm feito. Temos vivido, Deus, dias difíceis, dias de tribulação, dias de angústia e de dor, onde o mundo cambaleia, Deus, vítima de um vírus, que tem tirado, Senhor, a paz de muitas pessoas. Nesse momento, Senhor, tem muita gente no hospital, não há UTI, aguardando, Senhor, uma vaga. Muitos estão morrendo na fila, Senhor, sem esperança. E com isso, Deus, Pai, tem morrido nas filas dos hospitais.
Tem havido muita negligência também, Senhor, do poder público. Senhor, toma o poder público nas tuas mãos. Tenha misericórdia, Senhor, do povo. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Lembra, Deus, da tua palavra. Está lá em Gênesis. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi uma promessa que o Senhor fez a Abraão. E lembra, Senhor, que em 1948, quando a nação de Israel foi constituída em nação, lembra que um deputado federal do Brasil, Senhor, Dr. Oswaldo Aranha, votou a favor de Israel. Lembra, Senhor, desta palavra, da tua palavra, Senhor, em abençoar os que te abençoarem, ou seja, abençoar a Israel. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nação brasileira. Manifesta, Senhor, a tua graça de cura. Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, sofrendo, perderam o emprego. Abre portas de emprego, Senhor. Aqueles que têm causas na justiça, seja o seu advogado, Senhor, seja o seu juiz. Venha, Senhor, ministrar o teu amor, a tua bondade. Que possamos ter a tua bondade, Senhor, em ação sobre nossas vidas. Abençoa o teu povo, Senhor, as tuas igrejas que têm pregado o evangelho de transformação e de libertação. Venha fortalecer a nossa alma, o nosso espírito. Dá-nos a tua bênção e que a tua paz seja conosco. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco até a tua volta, Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Divulgue esta live. Divulgue o nosso canal. Entre lá no YouTube. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Deixe o seu like e nos acompanhe. Vamos compartilhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a volta de Jesus está bem próxima. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Imagina você chegar na eternidade e ver alguém que foi salvo só porque você divulgou uma palavra pela internet, pelo YouTube, pelo Face ou por outras redes sociais. Deus está nos dando as ferramentas para propagarmos o teu evangelho. Que Deus te abençoe e que mananciais de vidas flua do seu interior através de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até breve e que Deus te abençoe. E boa Páscoa para todos nós, em nome de Jesus. Amém.